Jesus ele falou: não temas ao pequeno rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o reino. Ou seja, Jesus ele nos deu o reino, que é posições no reino. Jesus ele nos deu a capacidade de exercer e de estabelecer o reino dele na terra, né? Quando a Bíblia fala: não temos ao pequeno rebanho, que o Pai agradou dar-vos o reino, está se referindo à nossa salvação, né? Que nós passamos a fazer parte do reino de Deus, mas também está se referindo ao fato de que nós, em Cristo, nós podemos estabelecer e manifestar o reino de Deus entre as nações da terra, sabe? Então a Bíblia fala assim que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é uma coisa muito grande. Só que a Bíblia fala que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, fora de Cristo a gente não está assentado lá. Então somente em Cristo que a gente pode manifestar o reino. É somente ligado a Cristo que a gente pode gerar os frutos que vão dar glória ao Pai. Porque a Bíblia fala, né, que o Pai será glorificado por nós dermos frutos. E se os nossos frutos permanecerem, né? Jesus falou: vos chamei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai seja glorificado. Jesus falou dessa forma. Então a gente só pode gerar o que Deus projetou para que nós gerássemos quando a gente está ligado a Cristo. Se a gente se desligar de Cristo por qualquer coisa que seja, automaticamente a gente vai estar fora da posição de exercer autoridade no reino. A gente só pode exercer autoridade contra as forças das trevas quando a gente está ligado a Cristo. A gente só pode executar sentenças contra as trevas quando a gente está em Cristo e unido a Ele. Fora dele a gente não pode nada, por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então a gente ligado a Cristo, nós temos autoridade para poder manifestar os céus na terra e para poder levar o povo da terra, né, ao conhecimento das virtudes do céu. Só que somente em Cristo. Fora dele a gente não tem autoridade para poder fazer isso. Entende? Então foi isso que o Senhor me trouxe à mente, porque quando fala de Esther, né, que Esther representa a noiva, né, a igreja prudente, a noiva de Cristo. Quando o rei fala Esther, fala assim: Esther, pede o que queres que eu te dê, até metade do reino se te dará. Ou seja, se Esther pedisse, até metade do reino seria entregue para ela. Só que Esther não pede metade do reino, ela pede pelo povo dela que está prestes a ser destruído. Entende? Ela olha para a aflição do povo dela e ela clama pelo povo dela. E quando ela clama isso, o rei se agrada muito do que ela fez, né? E o rei estabelece um decreto pelo pedido de Esther, um decreto que permite o povo se defender. Olha só para você ver. O rei não deu um decreto de destruição contra os inimigos dos judeus. O rei deu um decreto que permitiu os judeus se defenderem dos inimigos deles, né? Então o que isso traz à nossa mente? Que a gente tem que batalhar. O rei fez um decreto em nosso favor, só que o rei não vai destruir nossos inimigos. É nós que temos que destruir os inimigos. É nós que temos que pegar a espada em punho, que temos que pegar o escudo e destruir os principados, as potestades que estão se levantando contra nós. É a gente que tem que fazer isso. Sabe, é a gente que tem que estabelecer os céus na terra. É a gente que tem que lutar. O rei já deu um decreto ao nosso favor pela intercessão, pelo clamor do povo dele. Só que esse decreto diz que nós temos autoridade para poder matar os nossos inimigos e para poder saquear os bens deles. Ou seja, nós temos autoridade para poder destruir os principados e potestades e para poder roubar os tesouros deles, que são as almas cativas. É isso que o Senhor me fez entender, sabe? E somente unidos a Cristo, somente assentados em Cristo nas regiões celestiais, que nós podemos exercer essa posição. Se a gente se desligar de Cristo, ou se a gente sair de Cristo, né, da posição que Cristo está, se a gente sair dele, a gente não vai ter autoridade para poder estabelecer os céus na terra. Se a gente estiver desligado de Cristo, a gente não vai poder gerar frutos que vão glorificar o Pai. A gente só consegue gerar quando a gente está unido nele. Então, se a gente estiver nele, a gente pode todas as coisas, como o Paulo falou, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, foi essa palavra que o Senhor me deu hoje, sabe? A respeito do nosso país, a respeito do que está acontecendo, sabe? E principalmente com relação a mim também, né? Porque Deus nos deu uma grande responsabilidade. E a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Então, o Senhor nos deu a responsabilidade de lutar pelo nosso país, pelo nosso povo, pela nossa nação. E se a gente não fazer isso, não adianta a gente esperar, não. Não é o braço de Deus que vai abaixar, que vai abater nossos inimigos espirituais. É nós que temos que lutar. O Senhor já fez um decreto a nosso favor. Quando Estela pediu ao rei, o rei assinou um decreto e mandou para todas as províncias para que os judeus pudessem se defender quando os inimigos deles viessem atacar eles. E a Bíblia fala que os judeus se defenderam e que mataram seus inimigos e que saquearam os bens deles. E é isso que a gente tem que fazer contra os principados e poderes das trevas. Tem demônios que estão afrontando o povo de Deus, irmão. Tem demônios que estão afrontando o povo escolhido do Senhor. E a gente não pode ficar aqui de braços cruzados olhando isso, sabe? A gente tem que lutar, que estabelecer os céus na terra. E no Pai Nosso Jesus fala: venha o teu reino, né? Uma das coisas que é falado no Pai Nosso é: venha o teu reino. Quem vai trazer o reino à terra? Quem vai manifestar o reino? Somos nós. Nós ligados a Cristo, nós vamos manifestar os frutos do reino. Que é alegria, paz, justiça, né? Amor. Quando a gente ligado a Cristo,
tomar nossa posição mesmo, e começar a gerar, a gente vai trazer à existência os frutos do reino. É a gente que vai trazer a manifestação do reino. Vem o teu reino é uma coisa que nós vamos manifestar. E somente unidos a Cristo a gente pode fazer isso.